Boa noite. Boa noite. Quem tiver online já pode ir dando boa noite aí, gente. Esperar só mais alguns minutos. Boa noite. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite. Oi, Oi, boa noite. boa noite. Eu não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Não sei se o problema é aqui, se é aí. Eu tô te vendo. E eu não tô conseguindo ver. Boa noite, Nicolas. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo te ver. Tem como eu sair e você me Tá chamar de novo? carregando pra mim. Tá. Tá carregando. Imprevisto do online, né? Só, só, Isso. só online tem que acontecer alguma coisa. Boa noite pra galera que tá entrando. Já já a gente vai iniciar. Eu acho que você sai e eu te chamo de novo, porque Isso. realmente não tá aparecendo pra mim. Tá bom. Oi, Tati. Boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo? Um prazer imenso estar participando pela primeira vez aqui com vocês, representando a Bratse. Eu E acho que agora aí, É, ela vai consegue me conseguir ver? entrar. não tô conseguindo te ver. Tati, você tá conseguindo ver a Elaine? Não, não. Gente, o que tá acontecendo? Eu vou sair e vou pedir para participar, para ver se desse modo a gente resolve o problema, tá? Tá bom. Pra quem tá chegando, boa noite. A gente ainda vai iniciar, tá, gente? Tô aqui com a Tati. Ela é estagiária do 10º período de psicologia, estagiária do Sim. projeto Chega de Abuso. E a gente está aqui para ter um bate-papo muito gostoso com vocês. Sim, é um projeto, né, da psicóloga Rebeca, junto com a Bratse, e é um projeto que ele visa ajudar as mulheres que vivenciam, né, que passam ou que já passaram por esse relacionamento abusivo. Então, assim, se você conhece alguém que esteja passando ou que já passou por esse relacionamento abusivo, que precisa de um suporte, né, precisa de uma ajuda psicológica, entre em contato conosco. Depois, né, daqui a pouquinho eu já vou estar passando
sobre alguns passos, né, sobre esse projeto que, assim, ele vem inovador e é um projeto social. O mais interessante é isso, que ele é social, ou seja, ele visa atender todas as esferas, de todas as classes, né, de todas as mulheres que buscam essa ajuda. E que é possível, sim, romper esse ciclo, né? E é o que a gente vem aqui hoje fomentar é justamente sobre isso, que é possível, sim, sair desse relacionamento abusivo, que é um capítulo ruim da sua história. Isso não define a sua história por completo. Então, emocionalmente, é possível com essa ajuda. Verdade, é possível sim, né? E é muito importante a gente sempre salientar isso, né? Porque muitas mulheres, infelizmente, acham que não é possível, Sim, acham que não tem solução, mas tem sim, é possível sair, como a Tati ressaltou. sim. E aí o Brax apoiou esse projeto e a gente está super feliz. A gente está iniciando ele agora e a gente tem grandes expectativas que ele vai dar muitos frutos. Sim, sim. Obrigada aí pelo elogio. Falaram que a gente é perfeita, ó, perfeitas. Então, obrigada. E então, meninas, eu queria também falar com vocês que nós estamos tendo 2 grupos no WhatsApp. E inclusive o link, né, do grupo, ele está na bio do Insta. E para vocês pedir, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ao longo da live, vocês podem me colocar lá no grupo que eu vou estar lendo, vou estar interagindo. Esse é o nosso espaço aqui, vamos aprender. Todas nós estamos aqui para aprender, para a gente acabar com esse ciclo, né? Esse é o nosso momento de romper com essa barreira. Rebeca, Verdade. Tati, Oi, consegue me ver? eu não te vejo Não. não, mas o pessoal, algumas pessoas disseram que conseguem te ver. Se alguém consegue ver, gente, a Elaine me sinaliza aqui com ok, porque aí a gente inicia. Sim. Alguém consegue ver a Elaine? Teve uma que falou ok. Se alguém consegue ver a Elaine, me fala aí, gente. Só, tem gente que só vê a gente, eu e Tati, outra não vê. Será que é a internet, Elaine? Não, eu já verifiquei, a conexão tá ótima. Nossa, que chato. Muita gente está dizendo aqui que não consegue te ver. Vou lá pra ver. Eu tô vendo aqui pelos comentários. A Margarete já consegue te ver. Falou que consegue te ver. Mas vocês conseguem ouvir a voz da Elaine? Quem é que consegue ver a voz da Elaine, dá um sinal também pra mim. Que aí, a princípio, a gente tenta. Falar Sim. pelo menos por áudio, né? Pois é, já que Consegue ouvir a voz da Elaine? ouvir acham que conseguem, né? Porque estão falando que sim. Ah. Então, sem problema pra gente começar. A gente inicia sem te ver, infelizmente. Pra gente não perder Enfim, muito tempo. então vamos lá. Tá, gente? Desculpa, mas acontece. O pessoal que tá dizendo que a tua câmera tá um pouco alta, Minha? coloca um pouco pra baixo. Ah, a minha. Ah, sim. Pronto. É o máximo que eu consigo. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, gente, como eu falei, boa noite, primeiramente, né? Mais uma vez, para quem já está online. A gente está aqui com a Tati, que é estagiária do projeto Chega de Abuso. Ela está no 10º período, no último período de psicologia. Nós temos também a Elaine, que infelizmente a gente não pode ver, mas a gente pode ouvir, né? E ela é psicóloga clínica.
e pós-graduando em sexualidade humana. E é um tema muito, muito importante. E com base nisso, com base nas nossas conversas, a gente desenvolveu esse tema, né? Que é a pergunta base. O que há por detrás das relações abusivas? Então, Elaine, o que há por detrás das relações abusivas? Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente. Boa noite, gente. Como a Rebeca já me apresentou, me chamo Elaine, sou psicóloga clínica e pós-graduando em sexualidade humana. E desde já eu agradeço o convite de estar participando desse bate-papo, que é tão importante e necessário a gente criar momentos como esse, né, para estar acolhendo pessoas e estar também trazendo informações, né, acerca da psicologia e do tema. E como o tema sugere, né, o que há por trás das relações abusivas. Então, quando se inicia uma relação, a gente não tem a noção nenhuma, né, de sermos machucadas, ofendidas, humilhadas. O que acontece é que muitas mulheres que têm a sua autoestima tão prejudicada, elas acabam entrando num ciclo, né, de violência, que aí abrange todos os tipos de violência e não só a física, que elas se mantêm em uma prisão, né? Não é uma prisão física, mas é uma prisão invisível, onde elas são impossibilitadas, muitas vezes, de serem quem elas são, né? De estar em lugares que elas desejam estar, porque elas não identificam esses sinais de que elas vivem um relacionamento abusivo. Porque, infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, a violência ela só é caracterizada se você sofre um machucado, se você tem um hematoma, né? E não é assim. Então, por as agressões vividas, né, por milhares de mulheres, além dessa prisão, há um comprometimento muito psicológico, né, onde essas mulheres elas sofrem de ansiedade, elas sofrem muitas vezes uma depressão, mas que também elas não sabem identificar, acham que é uma tristeza, né, e elas vivem esse ciclo e muitas delas chegam a morrer vivendo nesse tipo de relacionamento, né? Porque também, por trás disso, há uma cobrança enorme cultural. Infelizmente, a gente faz parte de um núcleo que socialmente nós somos cobradas. E muitas mulheres se mantêm em um relacionamento doentio e que não traz mais nenhum bem para ela, porque elas se veem de mãos atadas por não terem um acolhimento, por não terem apoio, né? Muitas se veem em situação muito desagradáveis e não poder dar uma condição boa para os seus filhos e elas pagam esse preço de serem agredidas, de serem humilhadas, de serem diminuídas, de serem tão afetadas, né, que perdem o seu brilho. Elas perdem a sua identidade, né? E infelizmente a gente precisa falar bastante sobre esse tema, porque as coisas estão acontecendo, vem mudando, né? Obviamente que ainda não estamos no lugar que desejamos, mas momento como esse, né, é de super importância, porque vai criando uma rede de apoio. Essas mulheres elas vão entendendo que elas têm voz e que elas não precisam continuar nesse ciclo de abuso, né, nessa relação destrutiva. Então, o que há por trás dessas relações, basicamente, são essas questões, né, que freiam as mulheres, que tiram a integridade delas, que anulam elas, e nenhuma mulher ou nenhuma pessoa, né, precisa ou necessita viver desse jeito. Então, entra o trabalho da psicologia, que é de suma importância, né, quebra aí um paradigma de que a psicologia é só para quem tem transtornos mental, né? E aí a gente vem mostrar, enfatizar a importância, né, do processo psicoterapêutico para estar fortalecendo a autoestima dessas mulheres, para elas se sentirem que pertencem a um grupo, que tem pessoas que estão ali para acolher a dor dela, né? Para mostrar para elas que há como elas saírem desse ciclo de violência. Não é fácil, não é simples o quanto falar, mas a luta não pode acabar, né? A gente precisa cada vez mais estar ganhando voz e ocupar lugares maiores, né? É um tema que
precisa ser falado em todos os nichos, né? E desde a educação. Desde a educação primária, é um tema relevante para vir educando meninas e meninos sobre esse tema, né? Sobre o quanto é destrutivo e ruim você crescer com um pensamento de algo que é crime, mas que muitas vezes é passado como normal. Então, o que há por trás das relações são dores, são silêncios, são mulheres que não têm nenhuma direção, né? E que se apegam nessa condição e muitas vezes elas se tornam vítimas do seu próprio sofrimento, né? Elas se veem solitárias, elas acham que ninguém dá importância para o que elas estão sentindo, para o que elas estão vivendo, e aí elas vão levando a vida do jeito que pode, né? Aceitando condições deploráveis quando elas não precisam disso, né? O amor, ele não machuca, o amor, ele não dói, mas por trás das relações abusivas, em nome do amor, muitas mulheres se mantêm, sendo todos os dias espancadas, né? E assim, segundo dados, no Brasil, entre 2 a 8 minutos, uma mulher ela sofre algum tipo de agressão. Então, nesse momento que nós estamos aqui, com certeza, em algum ponto do estado ou do país, uma mulher ela está sofrendo algum tipo de violência, né? E assim, desde a violência psicológica, que é o carro-chefe, né? Que é onde tudo começa, é preciso estar esclarecendo e falando com essas mulheres o quanto isso é prejudicial para elas, né? Porque a violência psicológica ela atua diretamente na autoestima da mulher. E por trás dessas relações há muitos sonhos calados, há muitas mulheres que projetaram algo para a sua vida que não era exatamente o que elas queriam. E aí também entra uma questão muito cultural delas entenderem o porquê que elas repetem isso, né? Porque muitas mulheres acabam repetindo vários relacionamentos com o mesmo tipo de personalidade. Né? E elas podem se perguntar, mas por que todas as vezes isso acontece comigo? Então, precisa sim de um ponto de reflexão, né? Precisa sim de um momento que elas se voltem para si e analisem o que há por trás, né? Como que foi essa história? Como que foi construído as suas vivências? O que é que você traz na sua bagagem de vida? Por que você repete tanto? Ninguém, nenhuma mulher vai procurar um parceiro para viver um relacionamento abusivo. É verdade, Elaine, você tocou em pontos muito, muito relevantes. E uma dessas é exatamente isso que eu ia conversar com você, né? Sobre essa questão do famoso dedo podre. Porque nós, como psicólogas clínicas, a gente sabe que existem muitos fenômenos psicológicos, emocionais, de infância, né? Que fazem a pessoa trilhar determinados caminhos. Mas esse dedo podre, né, para escolher parceiros abusadores, porque como você falou, muitas mulheres elas saem de um relacionamento abusivo e entram em outro, né? O que que elas estão em busca? Você mesmo falou, né? O que é um olhar para a gente refletir do que elas estão buscando. E a gente sabe que a infância, que o relacionamento com os pais, de certa forma, interferem um pouco o nosso relacionamento com o mundo, com o outro. Então, você, como psicóloga clínica, como alguém que estuda a sexualidade humana, como é que você compreende essa questão do dedo podre? Por que esse padrão de repetição? Então, o dedo podre se refere exatamente à projeção que você tem. Às vezes você não age consciente, mas o inconsciente está ali predominando nas suas decisões. Você vai em busca de uma pessoa que corresponda aos seus desejos. Você quer ser acarinhada, você quer ser valorizada. É isso que, à primeira vista, uma mulher busca no seu parceiro. Mas não está escrito lá na testa dele, eu sou um abusador. E o abusador, ele não se apresenta sendo como alguém agressivo. Ele vai se apresentar muito bem, romântico, prestativo, cavalheiro. Só que a mulher, ela vai entrando nessa e ela pensa, não, eu tive um relacionamento com alguém que me fazia mal, me maltratava, me machucava,
mas esse é diferente. Olha só como ele me trata. Eu nunca vivi o que ele está fazendo comigo. Dessa vez vai ser diferente. Mas às vezes, essa mulher, ela teve um avô que foi agressivo, que batia na sua avó, ou ela teve um pai que foi agressivo, que batia na sua mãe, e ela via as cenas de agressões, ela via as agressões verbais, e tudo isso ela vai guardando no nosso inconsciente, né? Que é a caixinha lá das lembranças que a gente não quer reviver. E tudo que é ruim, tudo que é traumático, a gente vai guardando nessa caixinha. Só que conforme a gente vai vivendo, isso de alguma forma vai sendo descoberto. Claro que não na nossa percepção. Claro que a gente não ia escolher se a gente percebesse que a pessoa teria tal atitude. Mas, infelizmente, por você não ter elaborado isso, por você não ter entrado em contato diretamente com essas memórias que lhe causam dor, que é ruim e desagradável para você, você acaba repetindo a mesma relação. Então, o ponto-chave é você identificar quando foi que você viveu esse acontecimento e isso passou a lhe afetar psicologicamente. Porque enquanto você não acessa essa memória, enquanto você não elabora essa dor, esse sofrimento, você vai continuar repetindo, independente do que a pessoa aparenta ser para você, independente do que ele faça para você. Em algum momento, você vai entender que, mais uma vez, você entrou em um relacionamento abusivo. Porque não está na sua percepção, não está na sua consciência. É algo que você faz no automático. Né? Quando você percebe, você já está lá vivendo a situação de novo e você se dá conta. Mas por que, de novo, a mesma coisa me acontece? Justamente por isso. Porque você ainda não teve acesso ao ponto ideal de onde é que isso acontece. Você precisa. Existe uma frase que é: às vezes precisa doer tanto para nunca mais doer mais. E é exatamente isso. Nunca mais doer. Você precisa passar por esse processo de dor. Você precisa vivenciar o que lhe aconteceu lá atrás para você entender que você não precisa estar repetindo e que você não necessariamente tem o dedo podre. Você está em uma condição que não lhe cabe fazer uma escolha que não seja aquela que o seu inconsciente lhe impulsiona para você fazer. É verdade. Sim. Pode falar, Thay. E a psicóloga ela até respondeu uma pergunta aqui que está no nosso grupo do WhatsApp, que a Júlia fez. O que um psicólogo pode falar para mostrar à pessoa que ela está em um relacionamento abusivo? E é justamente isso que a Elaine falou agora, né? É a questão de elaborar a dor, de começar a fazer o tratamento justamente para ela identificar aonde está no inconsciente, para que ela não tome essas decisões de uma forma impulsiva, né? Que ela não vá agir dessa forma e erroneamente cometer sempre os mesmos erros com os novos parceiros, né? E não ter essa famosa dedo podre, né? De escolhas de relacionamentos não saudáveis. Isso mesmo, né? Tati. Exatamente, né? E a gente aqui conversando, né? A gente pontua várias outras questões que vão surgindo, né? E a Elaine tocou numa questão de aprendizado, né? E realmente a gente aprende, porque a gente está sendo construído, né? Nós somos um ser biopsicossocial, né? Existe um biológico, existe um psicológico, existe um social, um contexto social que a gente está inserido. A gente vem de uma cultura, né? E a gente precisa identificar exatamente isso. O que a gente aprendeu? O que da nossa infância, da nossa construção como pessoas, como sujeitos, o que veio com a gente? O que a gente trouxe nessa bagagem, né? O que a gente aprendeu como amor? Porque realmente, eu vi aqui um comentário da Virtuosa e ela fala exatamente isso, que o abandono que ela sofreu dos pais na infância levou ela a viver um relacionamento abusivo. Então, é muito importante a gente hoje trazer essa informação para essas mulheres ou para homens também, porque a gente sabe que homens também vivenciam e experienciam um relacionamento abusivo, que eles precisam identificar a linguagem do amor, o que realmente é o amor, né? Porque a Elaine falou, o amor não dói.
Então, se dói, não é amor. E a gente consegue ver que pessoas aprendem determinados maus tratos como amor. E ela falou que quando ela conseguiu perceber que ela estava num relacionamento abusivo, ela levou um choque. E é exatamente isso. Muitas pessoas levam um choque. Porque, como a Elaine também mencionou, é tudo muito sutil, é muito delicado. Ele não vai chegar pra gente, ou ela não vai chegar pra gente de forma espantosa, né? Porque senão a gente não vai ficar com uma pessoa que maltrata a gente. Mas ele, a princípio, vai ser sedutor ou sedutora, até a gente criar uma dependência emocional dessa pessoa, né? E aí a gente não consegue sair. E quando a gente consegue sair ou sai, a gente entra num processo de abstinência, porque dependência emocional, né? Então tem todo um processo ali psicológico, biológico, químico que está envolvido nisso, nessa questão da dependência. Então entra em abstinência, entra em sofrimento, mas como a Elaine ressaltou, é preciso doer de uma vez só para não doer nunca mais. Sim. Não é verdade? Então, Elaine, você é pós-graduando em sexualidade, eu acho que a sexualidade é um assunto muito amplo. Ela não cabe só ao sexo, não se resume a só sexo, né? Porque muita gente ainda tem esse estereótipo de que a sexualidade está atrelada ao sexo, e não é só isso, gente. É muito amplo. E a gente sabe que a sexualidade, a gente vê o sujeito de forma biopsicossocial, né? E eu queria que você falasse que um pouco da sexualidade, porque a construção da nossa sexualidade está envolvida as nossas relações, as nossas emoções. Então, como fica um sujeito, né, que a vítima do abuso, como isso prejudica ela em todos esses aspectos, Então, como biopsicossocial. você bem ressalta, né, a sexualidade ela é biopsicossocial. Não necessariamente a pessoa vai ter a genitália feminina e ela vai se identificar como mulher, ou vice-versa, né? Então, todo o nosso meio vai interferir nessa nossa construção, né? O problema é que socialmente nós somos muito cobrados e que essas pessoas, né, que esse sujeito que não se identifica como mulher, ou não se identifica como homem, ou não se identifica como homem nem como mulher, eles acabam tapando a sua identificação para se privar de sofrimento, para se privar de agressões, mas se tornam pessoas infelizes, se tornam pessoas frustradas, se tornam pessoas magoadas. E quando você entra num processo de dor, quando você se aprofunda nesse lugar de dor, onde você não consegue ser você, você não consegue falar sobre as coisas que você gostaria de falar, você não pode se vestir do jeito que você gosta de se vestir, porque você entende que dentro de casa, né, que é para os homossexuais, para a comunidade LGBT, muitos deles começam a sofrer agressões dentro das suas próprias casas, né? Geralmente, muitas vezes, pelo pai e pela mãe, que não entende, que não aceita e que vão dando desculpas, né? Vão criando nas suas cabeças que há uma cura para aquilo, que procuram alternativas infundadas para explicar algo que não tem explicação. Ninguém escolhe ser. O sujeito ele já nasce, né? É algo biopsicossocial. Tem coisas que é da biologia, tem coisas que é a formação social, tem coisas que é das nossas vivências e que a gente vai guardando e isso vai remetendo sobre a nossa saúde mental. Então, a sexualidade, ela não é o ato sexual em si. A sexualidade, ela é uma construção desde a primeira troca de fralda. É como o sujeito vai identificando o seu corpo, a energia que tem ali, em cada parte do seu corpo, e ele vai tendo uma direção para um lugar onde ele se enquadra. Porque você imagine só, eu me identifico como mulher, né? Eu tenho a convicção do meu prazer, mas eu fico me imaginando, se eu não pudesse me mostrar ou viver do jeito que eu vivo, quanto que isso seria ruim para mim? Quanto que isso traria um dano psicológico para mim? Eu fico procurando me colocar no lugar de milhares de pessoas que ainda não se encorajaram de enfrentar a sociedade, de enfrentar a família, de enfrentar pessoas no trabalho e falar sobre a sua identificação, sobre a sua identidade de gênero.
né? Porque nós vivemos em um país que é um assunto extremamente tabu, né? A gente está em um país onde é considerado o primeiro em crimes a pessoas trans, né? E isso repercute de uma forma muito negativa, porque a gente entende que nós estamos muito atrasados, que a gente precisa entender que as diferenças existem e elas precisam ser respeitadas. Porque quando você está à frente de um sujeito homossexual, seja ele lésbica, seja ele gay, você tem que ter não cuidado, porque não é a palavra certa, mas você tem que entender que aquela pessoa traz uma bagagem muito maior de angústias e de tristeza do que eu, que socialmente cumpro para a sociedade as normalidades, porque eu me visto de acordo com como a sociedade quer, porque eu participo de grupos como a sociedade manda, então eu me enquadro, né? E isso prejudica, no geral, a vida do sujeito, seja na saúde mental, seja no seu convívio social, seja na vida profissional, porque assim como abuso, né, e a violência na vida de milhares de mulheres, a comunidade LGBT, elas também sofrem todas as mesmas violências, e inclui mais uma que é institucional, onde elas são impedidas de frequentar lugares, de participar de algo público, muitas vezes pelo medo de serem agredidas, até de serem mortas, né? E também a gente sabe que algumas instituições, tipo faculdade, uma pessoa que se identifica como lésbica, mas ela não gosta do nome dela, ela quer mudar o nome ali. Então, muitas instituições recusam a receber esse nome dado por ela. E aí constitui uma violência institucional, né? Quando elas não são impedidas de uma vaga de emprego, quando lá o entrevistador entende que pelas características ou pela vestimenta não dá para fazer parte do grupo da empresa, né? E aí entra uma questão social também, que é o desemprego, e que muitos deles, né, desses sujeitos acabam se prostituindo. Então, gera transtornos social. E é preciso muito se falar sobre sexualidade, porque a ideia que as pessoas têm é que uma coisa está atrelada ao sexo, e não tem nada a ver, né? O que se pode fazer é pesquisar, estudar e respeitar, porque eu não me diferencio de nada com quem faz parte da comunidade LGBT. O que eu posso fazer como estudante e pesquisadora, né, e curiosa sobre o assunto, é acolher essas pessoas e mostrarem para elas que elas não precisam estarem escondidas, né? Por mais que por trás disso tudo tenha, assim, o cuidado, né, da própria proteção delas, mas que não é o fundamental, que não é isso que vai anular a pessoa que ela é, o ser humano que ela é. Porque assim como a gente pode, né, como homens e mulheres podem alcançar lugares de destaques, eles também podem. E a revolução tá acontecendo, né? Já é considerado crime a homofobia, mas a gente entende que nem sempre a lei consegue diminuir, né, casos de mortes e agressões, enfim. É porque assim, a sexualidade é o nosso modo de ser e estar no mundo, né? E você falou de um ponto importante que eu estava aqui refletindo, né? Sobre essa questão cultural, a nossa identidade cultural. Nossa identidade cultural é totalmente patriarcal. Tanto que você tocou nesses assuntos, no assunto da comunidade LGBTQIA+, né? Que é sobre essas questões da não aceitação deles. E as mulheres, muitas das vezes, as vítimas, né? Por ser mulher, muitas das vezes elas têm um padrão social de ser mulher, né? Hoje em dia a gente já avançou muito quanto sociedade, sim, né?
O feminismo trouxe isso pra gente, mais empoderamento, mais direitos iguais, né? Só que, infelizmente, muitas mulheres ainda, mesmo sendo feministas, sendo fortes, elas ainda vivenciam um relacionamento abusivo, elas não, por conta de toda essa construção que houve lá atrás, né, de como ser mulher, do que aceitar ou não aceitar, e até que ponto que ela aceita ou não aceita afeta a sexualidade, porque a sexualidade é isso, ser e estar no mundo. A minha afetividade está ali, as minhas emoções, o meu psicológico. E como isso, quando a gente se envolve com pessoas tóxicas, com pessoas abusivas, o quanto isso fica prejudicado. E é o que você falou da identidade. A gente perde a nossa identidade. Né? A identidade ela é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento. Né? E aí a gente perde a nossa identidade, a noção de quem sou eu, como é que a gente fica, né? Totalmente mais dependente ainda, porque o agressor já tirou tudo daquela pessoa. A autoestima já roubou tudo dela. E ela se vê numa situação assim, quem eu sou? Eu não sei. Então, eu sem essa pessoa também não sei quem eu sou. Então ela fica totalmente perdida nisso. E o quanto isso é prejudicial para ela, né? E eu acho que essa questão da sexualidade, ela tá ali presente, como a gente ressaltou aqui e falou, reafirmou várias vezes. A sexualidade é a nossa construção, é como a gente se constrói, é como a gente se olha. Como você mesmo falou, não está resumida ao sexo, né? Nem somente ao gênero, mas como a gente se percebe. Infelizmente, quando a gente começa a atender algumas mulheres que estão na clínica, que são vítimas de relacionamento abusivo, elas não conseguem se olhar e se perceber, né? Não conseguem ter esse encontro assim, poxa, quem eu sou? Eu não me reconheço mais. O que eu faço? Então, por isso que elas pensam isso. Por não ter esse reconhecimento, elas pensam assim, quem eu sou? Então não tem mais jeito para mim. E não é verdade, a gente está aqui exatamente para dizer o contrário. Tem jeito para você sim. Vamos restaurar essa autoestima, vamos ressignificar esse caminho, né? Infelizmente, o que tinha que acontecer, aconteceu. Mas o que a gente pode escrever daqui por diante, né? E aqui eu tô vendo um comentário, né, em relação ao abusador agora. Porque a pessoa tóxica defende o seu ponto de vista até você se convencer de que está errando. Então, por que isso, Elaine? Como é que você acha que você acha que está atrelado a isso? Por que o abusador ele tem essa necessidade de convencer que é a vítima que é a culpada dele agir assim? Então, o abusador, ele não quer auto se responsabilizar pelos seus atos. Ele não consegue, ele não tem autonomia o suficiente para reconhecer que o ato dele é agressivo, que o ato dele é ofensivo, né? Então, para amenizar esse peso, ele joga a culpa para o outro. Olha só, eu te dei um tapa porque você fez algo que eu não gostei. Por exemplo, se é um casal, se são casados. Ah, você apanhou porque eu cheguei e não tinha janta. Então, ele sempre vai procurar uma desculpa para tentar justificar a sua falha, né? E o bom é que muitas mulheres elas estão percebendo que não. Se é isso que você tem para me oferecer, obrigada, mas eu não aceito. Tá vendo muito? Elas estão, né, dia a dia Exatamente. atentas a identificar esses sinais de violência. Então, não é porque você é casada há 5 anos que você tenha puramente a obrigação de fazer as tarefas de casa. É um casal. Se você faz uso da casa e você suja, ele também faz e suja. Então, nada melhor do que uma boa conversa, né? E apontar ali as coisas que têm que serem compartilhadas entre vocês dois. Mas basicamente é isso. O abusador, ele não tem essa noção, né? De assumir, de reconhecer. Não, eu errei. E voltar também a pensar e compreender e a partir da sua reflexão não mais repetir isso. Infelizmente não é o que acontece. Eles prometem mudança, eles prometem que é a última vez, que não vai acontecer, né? Que eu te amo, que você sabe que você é o amor da minha vida, que você é a mulher perfeita. Não fazem de tudo, né?
usam todas as armas que têm e com as palavras a mulher ela fica sensibilizada, né? Fica confusa, fica medrosa, não sabe muito bem se é hora de parar ali, se não é, como que é, fico, vou, não sei. Acaba voltando atrás. Por um momento, ele até melhora, né? É o que chama-se de luar de mel, né? Onde ele se mostra muito bem participativo, carinhoso, preocupado, atento, enfim. Mas tempo depois, volta tudo de novo e ele volta a repetir os ciclos da violência. Então, basicamente é isso, Rebeca. O agressor, ele não consegue, ele não aceita que ele está em um lugar que está cometendo algo que é considerado crime. E para ele se eximir dessa culpa, ele joga para o outro. É verdade, né? A gente ouviu muito falar do gaslight, né? Que é exatamente essa manipulação dele atrelar o outro, de que a vítima que é a culpada, né? Como você mesmo falou. Eu só te bati porque a janta não estava pronta. Eu cheguei em casa e não tinha feito meu jantar. Então são coisas pequenas, simples, né? Que às vezes, assim, quando a gente iniciou a live, você comentou sobre essa sutileza, né? De como se introduz um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, de certa forma, ele vai dando alguns sinais. Só que a gente precisa perceber, né? E aí a porta para ele entrar de vez e escancarar, que não é só atrelada à violência doméstica de agressão, a física, né? Tem outros tipos de violência que a Lei Maria da Penha enquadra, que a gente sabe que é patrimonial, que é a física, a sexual e por aí vai. Até chegar nesse momento, ele primeiro entrou na tua psique. Porque a nossa psique tá ali, como a gente conversou, tá a nossa sexualidade, tá a nossa identidade. Então ele entra por ali e ele vai pegando, ele tem uma perspicácia de entender como é que a gente se vê, como a gente se percebe, como a gente percebe as coisas à nossa volta. Ele vê aonde ele pode desestabilizar a gente. Então ele sempre vai manipulando e desestabilizando a gente. Ele sempre vai jogar com a gente com aquilo que a gente menos espera, que são nossas feridas, porque cada um de nós tem feridas, tem coisas que a gente não quer mexer, que a gente deve mexer no processo terapêutico, é fundamental para isso. E aí ele vai pegando a gente por ali, até vir a agressão física de fato, né? Porque a agressão física, ela é assim, vamos dizer, a consequência, infelizmente, de todo um abuso, que a gente consentiu, de certa forma. A gente, como você falou, vai mudar, que é a questão da fase lua de mel, que a gente tem a esperança de que o abusador vai mudar. A gente fica sempre achando que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Mas ele é uma ótima pessoa, só quando ele bebe, ou quando ele usa drogas. Que ele fica ruim, agressivo, mas depois ele fica bonzinho de novo. Então isso me desperta a sensação de esperança, de que ele vai mudar. E ele não muda. Né? Ele não muda, ele se torna mais abusivo e muitas mulheres morrem por causa disso. A gente viu aí recentemente, né, um famoso que agrediu a esposa, que ela conseguiu gravar as cenas, conseguiu levar a público, e as imagens são fortíssimas. Então, quando a gente vê aquelas imagens, a gente percebe que houve um por trás. Não começou ali, começou lá atrás. Como você falou, em determinados pontinhos, eles vão chegando, a gente vai consentindo, porque a gente não consegue identificar, né? A gente fica totalmente apaixonado pela pessoa e a gente vai permitindo, e ele vai roubando a gente aos poucos, até que a gente não se reconhece mais. Né? E aí entra vários tipos de dependência, que eu vi aqui uma pessoa que falou, dependência financeira também. Sim, também. Muitas mulheres são dependentes financeiramente dos homens, mas a maioria também é emocional. E a gente vê isso na prática clínica, quando elas falam, eles são agressivos, eles são isso, são aquilo, mas eles são bons. E eu tenho esperança que ele vai mudar. Eu amo ele. Eu sou apaixonada por ele. Então, quando a gente escuta essa fala, existe algo por trás que a gente precisa estudar e identificar. Né? Então, a gente está aqui para isso, exatamente para conscientizar as pessoas, trazer informações para que elas venham ter esse despertar, para esse autoconhecimento. E eu queria que você falasse um pouco do autoconhecimento. Quem acompanha a Elaine no Instagram
pode ir lá nas postagens dela ver. Ela fala muito sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos abusivos e sobre também essa questão de se olhar, de se perceber, de se acolher com carinho. Então, eu gostaria, Elaine, que você falasse um pouco sobre o autoconhecimento, a importância dele e como a gente se autoconhecendo, a gente pode evitar relações tóxicas em todas as esferas da nossa vida. Sim, só um minutinho antes da Elaine falar, Sim. porque nós estamos aqui, já faltam 15 minutos, né, para o encerramento Ah, da nossa live. E aí eu queria falar, né, deixar esse adendo para falar sobre o projeto da Braps, juntamente com a Rebeca, sobre o projeto Chega de Abuso. É um projeto totalmente social, com valor social, com atendimento individualizado uma vez por semana. Ao final do mês nós teremos palestras ou rodas de conversa para manter, para fortalecer esse vínculo, para devolver a autoestima para a mulher. Então, se você conhece alguma mulher que esteja passando ou já passou por algum relacionamento abusivo, seria muito interessante ela participar. Essa é uma oportunidade dela ressignificar o seu caminho, dela prosseguir e ela começa a se fortalecer emocionalmente para ela não entrar em novos relacionamentos não saudáveis. Então, assim, entra no Insta da Bratis, faça a sua inscrição. Logo, logo nós iremos começar, nós já temos algumas mulheres inscritas, então seria muito interessante vocês compartilharem sobre esse projeto, porque assim vale a pena participar. E aproveitando também para falar sobre a questão da live, a live vai ficar gravada sim no Insta da Rebeca. Tem um certificado pela Braps de 1 hora. Por volta de 8h30, mais ou menos, nós estaremos liberando o link do formulário lá no grupo do WhatsApp, nos 2 grupos do WhatsApp. Daqui a pouquinho nós também vamos estar liberando a palavra-chave dessa live para você ter acesso ao certificado que será enviado dentro de 4 dias, mais ou menos, para o seu e-mail. Então, é interessante você preencher tudo certinho, o seu formulário, para não ter problema com o seu certificado. Tá bom? Então tá, Elaine, se você quiser falar agora um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento. Elaine, desculpa. O pessoal tá falando que tá sem som, eles não conseguem te ouvir. Não estão conseguindo te ouvir. Tá sem áudio. Gente, só o da Elaine ou o nosso também? De todo mundo? O meu vocês conseguiram ouvir? Não está saindo o som da Elaine. Só o dela, infelizmente. Está mudo. Ela tá Eu perguntando se consigo. vocês conseguem ouvir, porque eu tô conseguindo ouvir ela. Sim. A live tá sem áudio, só da Elaine. Só da Elaine, só da Elaine. Tá mudo. Pessoal, é só da Elaine então, né? É só da Elaine. E engraçado que a gente consegue ouvir ela. Mas vocês estão me ouvindo? Então. Sim. Ai, que pena. Elaine, será que você sem querer desligou o microfone? Vê aí. Ela saiu. Acho que a internet tá ruim, né? Então, Sim. gente, a gente estava falando sobre essa questão do autoconhecimento, né? Que é importante a gente se autoconhecer. Porque é através do autoconhecimento que a gente vai descobrir, né, determinadas relações tóxicas para a nossa vida. Então, é muito importante a gente se autoconhecer. É importante a gente mergulhar
nessa descoberta de poder se ver, de se perceber. Então, a psicoterapia está aí para isso, para a gente se autoconhecer, né? Porque às vezes não é fácil, é um processo doloroso, é um processo doído, mas é fundamental para a nossa vida. Através do nosso autoconhecimento, a gente aceita quem a gente é. E a gente não aceita mais os abusos de outras pessoas quando elas falam assim pra gente: eu não gosto desse seu jeito, você tem que mudar. Você que tem que identificar por que você tem que mudar, não é a pessoa, né? Você que tem que perceber isso, você tem que querer mudar por algum motivo que você se questionou. Então, o outro não impõe nada pra gente. A gente que precisa perceber isso. E a gente sabe que o autoconhecimento faz a gente se aceitar mais, né, em relação a quem nós somos. E aí, Tati, você, assim como estudante do 10º período, pode falar um pouco pra gente, que com certeza você atendeu na SPA, como é que é essa Sim. descoberta do autoconhecimento? Como é que você vê isso? Como é que foi o seu processo de autoconhecimento? Porque a gente, que é psicólogo, a gente precisa passar por terapia também. Como é que Sim. foi ver as suas pacientes se autoconhecendo? O que você sentiu? Como é que você percebeu isso? Eu senti principalmente a questão de fantasiar no outro, idealizar no outro aquilo que eu gostaria que o outro fosse. E uma das coisas que eu sempre falo é justamente sobre isso. A gente precisa identificar, como você falou, a questão da autoestima. A gente saber exatamente quem nós somos, aquilo que nós buscamos e principalmente aquilo que nós não queremos. Porque quando a gente delimita, a gente coloca um limite, a gente sabe assim, até aqui eu posso, daqui em diante eu não posso. Porque na maioria das vezes, principalmente as mulheres, elas por carência, né, e eu falo isso, né, por experiência própria, por carência, muitas das vezes você aceita algo que assim, não condiz com aquilo que você realmente queria. Mas é por carência você acaba aceitando. Só que, assim, eu sempre falo que a carência, ela caminha de mãos dadas com a rejeição. Só que lá na frente, o que nos espera é a frustração. Então, assim, o quanto antes a gente suprir essa nossa carência, buscar uma autoestima, se fortalecer, criar vínculos, ter a nossa vida produtiva, a gente não vai buscar no outro aquela aceitação. Ou a gente vai começar a identificar, não, até aqui eu posso, depois eu não posso mais. E por último, assim, não cair em promessas vazias. Porque quando a gente entra nesse vínculo, né, nesse vínculo não, nesse círculo, muitas das vezes ele vem cercado de promessas vazias. Como assim? Ele começa com um ataque moral, né, e daqui a pouco ele vai com uma agressão física, e aí depois entra nesse processo que a Elaine falou, o processo da lua de mel, do arrependimento, ele terceirizar responsabilidades, ele dizer que foi a bebida, ele dizer que foi o trabalho, por isso que ele agiu assim, por isso que ele falou daquela forma. E aí ele cai nessas promessas vazias, dizendo o seguinte, que nas próximas vezes ele não vai agir dessa forma, ele promete muitas coisas, e aí entra naquela fase da lua de mel. Aí novamente vem a violência moral, a violência psicológica, principalmente a psicológica, e aí entra na violência física, enfim, fica nesse círculo. Então, assim, o mais importante é fortalecer os vínculos, sabe? Questão de você falar mesmo com uma amiga, buscar uma ajuda, principalmente buscar uma ajuda profissional para romper, porque é possível romper esse ciclo, romper esse sofrimento. Porque, assim, muitas das vezes a gente acha que não, aceitar a dor, isso não é normal. E não buscar romper isso tudo sozinho. Eu não vou falar com ninguém por vergonha e eu vou tentar resolver isso sozinha. Desculpa, mas eu sou muito franca em te dizer, você não vai conseguir romper sozinha. Sempre necessário a gente reconhecer que a gente precisa, todos nós precisamos dessa ajuda. E o quanto antes a gente fortalecer a nossa autoestima, melhor é melhor. E assim é um novo capítulo da nossa vida. Aquele capítulo ruim fica, mas ele não gera mais aquela dor, aquele sofrimento, entendeu? Oi, gente. Que ótimo, Estão conseguindo perfeita a me sua ouvir? fala. Oi, Elaine. Sim, eu tô te ouvindo. Vê aí se o pessoal consegue te ouvir ela, Tati, porque tem uma pergunta aqui que eu quero Sim, fazer para Elaine para não sumir. é só porque o chat aqui para mim tá parado aqui. Acho que eu Parado? não sei se não sei se é porque é a minha internet que ele eu não estou conseguindo visualizar. Tá bom. É porque tem uma pergunta aqui interessantíssima, né?
Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo a Elaine? Pronto, Sim, pessoal, tá ouvindo a perfeito. Elaine. Então, era uma pergunta, Elaine, que eu vou até te fazer, que a gente estava falando sobre essa questão do abusador, né? Que muitas querem saber exatamente sobre ele. É que a pessoa, que a vítima, que acha, que acredita que ela vai conseguir é, mudar o abusador, de certa forma, ela quer mudar uma história dela da infância, então ela projeta ou transfere para esse abusador essa sensação de que vou conseguir mudar ele porque eu não consegui mudar uma história minha lá atrás. Mudar o outro é uma responsabilidade, uma capacidade que a gente não tem. Porque o sujeito só muda se ele quiser mudar. Então, indiferente de que a gente tenha uma questão, né, anterior da nossa infância, da nossa adolescência, que remete a algo negativo para a gente, mas que a gente vive isso e no nosso entendimento a gente não aceita e a gente fica nessa de que vai mudar o outro, o que vai acabar acontecendo é só a frustração. Porque a cada vez que ela tenta melhorar o outro e ele dá sinais de que está nem aí, que não dá importância para o querer dela, para o desejo que ela tem de mudança, ela vai emergendo em um mundo, em um mar de sofrimento. Ela vai se sentindo triste, angustiada, solitária, ela vai se sentindo negativa em todos os sentidos, porque é como se ela usasse de todas as armas que ela tem, né? É como se ela enfatizasse sempre: olha, mas eu te amo, por que que você faz isso comigo? Eu te amo, por que que você não tenta melhorar nesse ponto aqui? Para ele não é válido. Se não está no interesse dele em lutar por esse relacionamento, em melhorar por eles dois, ela vai nadar sozinha até ela chegar a um ponto de entender que não vale a pena. Realmente, os meus esforços são inválidos, porque ele não vai mudar. Né? Não existe mudança se eu não quero mudar. Se eu tenho uma verdade na minha cabeça, não adianta o mundo vir falar para mim que eu estou errada. Eu vou continuar exercendo e fazendo aquilo que eu acredito. Então, É para verdade. ela, o que eu reforço é isso, né? Do autocuidado, dela fortalecer a autoestima dela, dela identificar esses sinais que ela não gosta, né? Ou que, se ele é uma pessoa que gosta de conversar, de dialogar, de tentar entender ou melhorar o relacionamento, dela levar para ele, dela se abrir com ele, dela mostrar para ele: olha, você age desse jeito, mas para mim não é legal, isso me fere, me machuca, eu fico triste. E cabe dele, né? Ver a importância que ela tem na vida dele, o lugar que ela ocupa na vida dele, e ele decide, né? Mas que ela precisa, sim, auto se conhecer para não aceitar menos do que ela merece. Verdade, Elaine. E é essa questão, né? O autoconhecimento é nosso. Ninguém muda ninguém. A própria Janete falou aqui. A gente não muda ninguém. A gente pode se Sim, transformar, sim. se mudar, né? E o autoconhecimento nos dá essa possibilidade. E o relacionamento é recíproco. Se não for recíproco, então não vai dar certo, porque a gente constrói juntos, né? A gente não adianta nada um lado querer e o outro não colaborar. Então é uma construção. Né? A gente ouviu muito falar que a mulher tem que ser submissa. Os dois têm que ser submissos, tanto o homem Os quanto a dois. mulher. Tem que haver submissão das duas partes, porque submissão é um assunto polêmico, mas é uma questão de comprometimento com o outro, sabe? Não tem nada a ver com, eu mando, você obedece. Não tem nada a ver com isso. A gente está numa relação, a gente está construindo uma relação, então os dois têm que se comprometer um com o outro para que dê certo, É, né? E a gente vai lutar e vai fazer isso acontecer. Faltam 28 segundos para terminar a live, gente. Tá aqui o Instagram me Sim. mandando mensagem. A palavra de verificação é chega de abuso, tá? Chega de abuso. Eu vou ver se eu consigo sair daqui e entrar de novo numa outra live pra gente concluir só alguns tá assuntos, tá bom. bom? Tá, peraí. Como é que faz pra salvar?